aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos meditar uma palavra da parte do Senhor nosso Deus, uma palavra que Deus colocou em nosso coração para dividir com a igreja e com aqueles que vão nos ouvir através das redes sociais, pelo Instagram, Facebook, Kawaii, YouTube. A palavra de Deus, ela está alcançando vidas. E com certeza, a palavra do Senhor que não cai por terra e que não volta vazia, ela com certeza ela cumprirá o propósito pela qual ela está sendo guiada da parte do Senhor nosso Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor na noite desse dia. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, glória a Deus. Ontem tivemos aqui um culto de ensinamento, conhecido também como culto de doutrina, né? Mas nós chamamos de culto de ensinamento da palavra de Deus. E nós vamos fazer, irmãos, uma série de ensinamentos em série, viu? Será um ensinamento em série de vários assuntos de forma sistemática. Então é importante que os irmãos não faltem nos cultos de quarta-feira, para que você possa acompanhar o ensinamento de forma cronológica, de forma sistemática, e assim você vai poder ter um entendimento mais amplo acerca da palavra de Deus e das coisas do reino do céu. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, versículo 1 diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que encontrasse algum daquela seita, quer homem, quer mulher, conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Quem é, Senhor? Disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse-lhe: Senhor, o que queres que faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos e não via ninguém. E guiando pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e não bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois
eis que ele está orando, e numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deves padecer pelo meu nome. Amém? Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez, eu quero, Senhor, te agradecer e te louvar, Pai, pela oportunidade de estar na tua casa na noite deste dia. Deus meu, Senhor meu, Deus nosso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, agora, Senhor, nós vamos pregar a tua palavra. Pai, toma a boca do mensageiro nesta noite, toma a boca do pregador, Senhor. Que não seja eu falando, mas que teu Espírito, através deste vaso de barro, meu Deus, seja, meu Senhor amado, em nome de Jesus, um canal de bênção para aqueles que estão na sua igreja, para aqueles que irão ouvir a tua palavra através das redes sociais. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que aonde houver um coração contrito, um coração quebrantado, um coração cujo os ouvidos, meu Deus, ouve de bom grado a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, opera, Senhor, o milagre da restauração, opera o milagre da cura, da redenção, do livramento, da bênção. Em nome de Jesus, entra, Senhor, faz o milagre e opera a tua obra, cumpra o teu propósito para aquilo que a tua palavra é enviada, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, nesta noite, nós temos aqui uma palavra da parte do Senhor nosso Deus, a qual o Senhor nos revela através da sua palavra, que este homem por nome Paulo, que outrora, antes de se converter ao Senhor, ele é conhecido por Saulo, e a palavra de Deus diz que ele era um homem influente, um homem de suma importância, era um homem que a sua palavra era considerada. Saulo, ele era um homem de família nobre, ele pertencia a uma das tribos, que era uma tribo muito influente, muito respeitada, chamada tribo de Benjamim. E fora isso, o Saulo também, ele era um homem muito sábio, muito letrado, um homem que tinha um conhecimento muito versátil na Escritura Sagrada, porque ele era nada mais, nada menos que discípulo de um grande mestre em Jerusalém, um grande mestre na Judéia, que era muito respeitado por nome de Gamaliel. A palavra de Deus fala que esse mestre Gamaliel era um homem tão influente, tão respeitado, que a Bíblia diz que na ocasião em que o Sinédrio se levantou contra Pedro, Tiago e João, querendo introduzir a prisão e depois até mesmo dar cabo à sua vida, quando todo o Sinédrio havia se concordado em si mesmo de açoitá-lo e quem sabe matá-los, a Bíblia diz que este mestre chamado Gamaliel, ele se levantou e pôs-se de pé e falou com toda aquela corte, com todos quantos ali estavam presentes, dizendo: varões e irmãos, dai ouvido à minha palavra, vede o que vocês vão fazer com esses homens. Porque se esses homens estiver fazendo obra deles mesmos, estiver falando deles mesmos, pode ter certeza, as obras deles vai perecer. Logo isso vai acabar. Vocês não lembram que Judas, ele se levantou dizendo que era alguma coisa, e muitos seguiram eles. Morrendo esse Judas, todos largaram e abandonaram e voltaram para a sua vida cotidiana. Assim também não é diferente com esses homens. Por isso, dai ouvido à minha palavra e prestai atenção no que vocês vão fazer contra esses homens. Porque se essas palavras que esses homens pregam
E se as obras que eles fazem for deles próprios, vai perecer. Fique tranquilo. Não vai dar em nada. Mas se for de Deus, se a obra for de Deus, se a palavra que eles pregam for de Deus, cuidado, para que vocês não sejais achados estar se levantando contra Deus e lutando contra Deus. A palavra de Deus fala, a Bíblia nos revela que todos o Sinédrio, todos que estavam ali, todos os sábios, todos que faziam parte daquele Sinédrio, deram ouvido ao conselho daquele grande mestre, por nome Gamaliel, e não fizeram nada com Pedro, Tiago e João, apenas mandou que fosse embora. Saulo, antes de se converter, ele foi testemunha da morte de um grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo, do diácono Felipe. A Bíblia diz que Felipe ele era tão cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo usava ele de uma forma tão poderosa, de uma forma tremenda, de uma forma tão sábia, que as palavras que ele pregava penetrava a fundo o coração daqueles que a ouviam. Tamanho era a unção, tamanho era o poder, tamanho era a virtude, tamanho era a graça do Espírito Santo que estava sobre a vida daquele homem por nome Felipe, daquele diácono que foi escolhido pelos apóstolos para servir a igreja, para servir a noiva do Cordeiro. Mas a Bíblia diz que ele, sendo diácono, ele era um homem cheio do Espírito Santo. E ele não se intimidava com as afrontas, com as ameaças que eles recebiam por parte do Sinédrio, por parte dos perseguidores da fé. A Bíblia diz que uma certa ocasião, ele pregou a palavra de tal maneira, com tamanha veemência, com tamanha unção, que a Bíblia diz que o rosto dele começou a resplandecer, o rosto dele começou a brilhar, o rosto dele transcendia a glória do anjo, e aquilo incomodou os invejosos, aquilo incomodou os religiosos, e quando ele abriu a boca dizendo, ele estava vendo o Filho de Deus em pé, diante do trono do Pai, contemplando ele, aí que a loucura tomou conta do coração de todos aqueles que ouviam, todos aqueles que presenciavam. Eles derribaram esse homem de Deus, eles derribaram ele, e quando derribou ele, começou a apedrejá-lo. E ele então, ele pede para que o Senhor não imputasse sobre aqueles que estavam apedrejando aquele pecado, só corrigindo. Não era Felipe, era Estevão. E a Bíblia diz que Paulo estava presente. Paulo estava entre estes perseguidores. Saulo estava presente ali. Ele ainda não havia se convertido. O Senhor Jesus que trocou o nome dele de Saulo para Paulo. Mas a Bíblia diz que Saulo estava presente. E Saulo gostou de ver Estevão sendo apedrejado, sendo morto. Ele presenciou aquilo. E aquilo despertou o interesse de Saulo, para que desse a ele ousadia e coragem de ir até o Sinédrio, de ir até o sacerdote, de ir até os principais da sinagoga, e rogasse a eles que desse a ele autoridade, desse a ele poder de polícia, para poder, por onde ele passasse, por onde ele ia, aonde ele encontrasse um servo de Deus, uma serva de Deus, seja homem, seja mulher, aonde ele encontrasse um homem, uma mulher de Deus pregando o Evangelho, que servia ao Senhor, que dava testemunho da morte e da ressurreição de Cristo, fosse trazido por ele à prisão, fosse levado por ele à sinagoga, fosse levado por ele aos magistrados, para ser encerrado à prisão, e outros para ser morto. E a Bíblia diz que ele saiu incumbido com aquela autoridade, ele saiu incumbido com a carta, dando ele esse poder de polícia, esse poder de prender quem ele quisesse, de açoitar quem ele quisesse, de matar quem ele quisesse, de levar conduzido aos mestres, aos magistrados, quem ele quisesse. A Bíblia diz que ele estava indo rumo a Jerusalém. Ele estava indo rumo a Jerusalém
para ir para Jerusalém, ele passava pela cidade de Damasco. E a Bíblia diz que na estrada, junto ao caminho de Damasco, o Senhor Jesus, ele se revela a esse Saulo. E quando o Senhor Jesus, ele se revela, ele se mostra a esse Saulo, o Senhor Jesus, ele se revela de forma esplendorosa, de forma majestosa, de forma gloriosa, de tal maneira que quando o Senhor se revelou, a presença do Senhor, a glória dele, o séquito do Senhor, ele derruba por terra todos que estavam à volta de Saulo. Inclusive Saulo também cai prostrado, porque diante do Senhor ninguém permanece de pé. Diante do Senhor todos têm que se prostrar, mas o joelho que fica de pé diante do Senhor. E quando a Bíblia se revela, e a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus, ele se revela a este Saulo, o Senhor diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E quando ele ouve a voz do seu filho, de forma, aquela voz de muita sábia, aquela voz poderosa, aquela voz que faz com que todos, quando ouvem, tremem e temem. Aleluia! Saulo, quando ouviu essa voz gloriosa, ele está tendo uma experiência que ele nunca teve na vida dele. Até então, Saulo, ele era zeloso, ele era fariseu, ele era um judeu zeloso, um judeu costumeiro para orar. Era um judeu que conhecia a palavra de Deus, era um judeu que manuseava bem as escrituras. A Bíblia diz que ele era fiel às escrituras, ele era zeloso, só que ele era apenas religioso. Ele era tudo isso, mas era religioso. Mas a Bíblia diz que naquele dia, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Quando o Senhor se revela para ele, perante ele, quando o Senhor se revela para Saulo, a Bíblia diz que a religiosidade de Paulo cai por terra, o conhecimento dele cai por terra, tudo que ele achava que ele era cai por terra, porque diante do Senhor ninguém cresce, ninguém aparece, diante do Senhor o homem só diminui, a mulher só diminui, diante do Senhor não existe grande, todo é pequeno. Você pode ser o homem mais regrado da terra, você pode ser o homem mais sábio da terra, você pode ter todo o conhecimento, tanto filosófico quanto teológico, quanto secular, mas diante da presença de Deus, do seu Espírito, da sua glória, do propósito que Ele tem para mim, para a sua vida, eu quero te dizer que todo o conhecimento que você tem, eu e você não passamos de analfabeto perante o Senhor, eu e você não passamos de caixa vazia, de balde vazio, de vazio perante o Senhor, porque diante de Deus, a sabedoria do homem é loucura para o Senhor, mas a loucura de Deus, ela é inconfundível, sabiamente, perante o homem. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele se revela a Saulo, e quando ele se revela, ele fala: Saulo, Saulo, porque você me persegue? E ele diz: Senhor, quem és tu? E Jesus se revela. Jesus, ele não se nega, Jesus, ele não se esconde, ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue, a quem você luta, a quem você persegue, a quem você quer prender. Paulo, Saulo, eu sou Jesus. E quando Jesus fala quem ele era, então Saulo, ele se convence que aqueles homens que ele havia prendido, aqueles homens que ele havia testemunhado ser assaltado, era simplesmente servo do Deus Altíssimo, servia alguém que estava acima de todo conhecimento, de toda lei, de toda religião, servia como testemunha de alguém que não era só falácia, que não era só mentira, que não era só historinha, é mais alguém que trazia consigo a vida eterna, alguém que trazia consigo o poder de mudar o homem, de transformar o homem, alguém que trazia consigo tanto a natureza humana quanto a natureza divina. Como natureza humana, ele conhece o homem, ele entende o homem, ele compreende o homem, foi ele que formou o homem, foi ele que deu estrutura, foi ele que deu vida, foi ele que deu fôlego de vida, o ar que respira. Como natureza humana, o Senhor é aquele que desconta os seus pensamentos, ele conhece a sua vida de um lado e do outro, e quando você está batido
entristecido, quando você está cheio, com as mentes confundidas, cheio de temores, Ele é aquele que te compreende, Ele entende a sua fraqueza, Ele entende a sua dor, o teu sentimento, mas como Deus, Ele também é aquele que se revela para aquele que busca Ele com humildade. Como Deus, Ele é aquele que se apresenta diante das circunstâncias da vida. Como Deus, Ele é aquele que estende as mãos para aquele que confia nele, para aqueles que crê na sua palavra. Como Deus, Ele é aquele que transforma. Como Deus, Ele é aquele que muda. Como Deus, Ele é aquele que restaura. Como Deus, Ele é aquele que vivifica. Como Deus, Ele é aquele que santifica. Como Deus, Ele é aquele que purifica o homem, liberta ele do seu pecado, da sua vida mundana, transforma ele, muda o seu caráter e dá a ele uma nova personalidade, um novo estilo de vida, um novo rumo, um novo propósito, para que ele possa andar na sua presença daquele que tudo pode. E é isso que o Senhor, aleluia, vai fazer agora com este homem. Ele diz: duro é para ti, aleluia, recalcitrar contra o aguilhão. Duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhão. Jesus está dizendo para ele: como é difícil você lutar com quem você não pode vencer. Aleluia. Como é difícil você medir força. Aleluia. Sendo um vaso de barro, sendo um homem perfeito, sendo um homem pequeno. Como é difícil para você se levantar contra aquele que fez os céus e a terra, contra aquele que formou todas as coisas, contra aquele que capacitou os seus discípulos para anunciar e ser testemunho da sua ressurreição. Quanto é difícil para você compreender os desígnios de Deus, os propósitos do Senhor, pelo qual o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou sobre a face da terra. Jesus está dizendo para ele: como é difícil para você compreender o porquê eles me servem, o porquê eles são as minhas testemunhas. Quanto é difícil para você compreender, Saulo, que por mais que você se levanta, por mais que você persegue a minha igreja, eu vou te dizer uma coisa: a sua perseguição, a sua sede de perseguir a minha igreja, só vai fazer ela cada vez mais se fortalecer, só vai fazer ela cada vez mais crescer. Porque é assim, irmão, a igreja ela é como uma grande massa. Quanto mais ela apanha, quanto mais ela é amassada, quanto mais ela é perseguida, mais a igreja cresce. Você quer ver cristão ser crente de verdade? Você quer ver cristão se regenerar? Você quer ver cristão se converter de verdade? O cristão deixar de ter uma vida carnal, uma vida corriqueira, uma vida de engano, uma vida de mentira, uma vida de fingimento, uma vida de hipocrisia, uma vida de religiosidade. Você quer ver cristão entrar pelo caminho, entrar pela porta estreita, andar pelo caminho estreito? Você quer ver? É quando o Senhor permite que a dor, que a perseguição, que a luta, que a aflição vem de encontro dele. Quando o Senhor permite que a perseguição, que a luta, que a afronta vem para cima do crente, aí ele caça o caminho da porta estreita, ele caça o caminho da presença de Deus, ele caça o caminho da graça de Deus, ele caça o caminho da oração, ele caça o caminho da santidade, ele caça o caminho da renúncia, ele caça o caminho da abnegação, ele caça o caminho da humilhação, porque é só assim, quando o crente permite que a massa chamada do crente, ela é batida, ela é moída, aí que ele entende verdadeiramente o propósito de andar na presença de Deus, o propósito de servir o Senhor, não como qualquer outro religioso, não como qualquer outro que anda na presença de Deus sem compromisso, sem sequer ter temor daquilo que faz. Tem gente que vive neste mundo dizendo que é cristão, que é homem de Deus, que é mulher de Deus, dentro da igreja é crente, mas fora escandaliza o nome do Senhor, escandaliza o Evangelho, se porta como ímpio, se veste como ímpio, se comporta como ímpio, o testemunho é de ímpio, o escândalo é de ímpio, a vida é de ímpio, é uma vergonha, dá nojo, dá nojo, dá nojo. O Espírito Santo
mundo se entristece, mas quando o crente, aleluia, Deus permite que as circunstâncias da vida, as agruras da vida, as perseguições venham sobre ele, ali ele se apruma, ele se coloca na presença de Deus, porque quando o crente, ele está passando pelos caminhos estreitos de Jeová, o crente entende que ele está sendo provado, ele está sendo moído, ele está sendo lapidado, e Deus só prova aquele a quem ele quer aprovar. Deus só prova aquele a quem ele aprova. Deus não prova crente que ele não quer aprovar, mas crente que Deus quer aprovar, quer transformar a vida dele, quer fazer verdadeiramente dele um homem de Deus, um vaso na sua mão, de um vaso escolhido, como ele disse para este salvo, como ele disse para o teu servo Ananias: vai, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante das nações, e eu vou mostrar para ele, do mesmo jeito que ele teve prazer de perseguir a minha igreja, de perseguir o meu servo, os meus escolhidos, e ele teve prazer de testemunhar tanto a tortura quanto a morte. Eu também vou mostrar para ele o quanto ele terá que sofrer pelo meu nome, aleluia, quanto ele terá que sofrer pelo meu nome, e ele vai ter que aguentar, ele vai ter que sofrer, ele vai ter que passar por isso, para ele entender, aleluia, que o crente, ele só é crente quando ele carrega as marcas do teu Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Uma certa feita, o Senhor Jesus disse: não te preocupa que o mundo te persegue, não te preocupa que o mundo te persegue, não te preocupa se o mundo se levanta contra você, porque se ele perseguiu a mim, o pai de família, quanto mais os seus domésticos. Se ele me perseguiu a mim, quanto mais o pai de família, quanto mais os seus domésticos. O Senhor Jesus disse: essas coisas virão sobre vós, mas não te preocupe, porque se vós guardares a minha palavra, também guardará a vossa. Se vós guardar a fé firme, genuinamente, na minha palavra, também vocês guardarão a vossa confissão diante dos homens. Aleluia. Jesus disse: basta apenas que o servo seja igual ao teu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que depois deste momento glorioso, desse encontro glorioso com o Senhor, ele cai prostrado como Saulo, mas quando ele levanta como Paulo. Aleluia. Você sabe o que eu aprendo aqui nesta noite? Existe algum salmo dentro da sua vida. Existem alguns salmos que não te deixam você caminhar com Cristo, com um coração sincero. Existem alguns salmos na minha e na sua vida que faz de tudo para que você não honre ao Senhor a qual você confessa. Existem alguns salmos na minha e na sua vida que Ele tem prazer de fazer com que você não agrade a Deus, não busque o Senhor, não tenha a sua vida voltada para o Senhor. E este salmo tem que morrer. Enquanto estes salmos que estão na minha e na sua vida não morrer e não cair por terra, você jamais poderá contemplar a glória do Senhor. Você jamais poderá ver o Senhor Jesus na sua plenitude, na sua graça, no seu poder. Você jamais poderá contemplar as maravilhas do Senhor e entender aquilo que Ele tem para a sua vida, aquilo que Ele pode fazer por você, aquilo que Ele deseja gerar em você. Para você receber a presença de Deus, para você ter um encontro com o Senhor, para que o Senhor Jesus se revele a você, para que Ele te dê um novo rumo, uma nova história, uma nova perspectiva de vida. É necessário que você tenha uma experiência com Ele, um encontro genuíno com Ele, e para você ter um encontro genuíno com o Senhor, o velho salvo que está dentro de você, esse homem carnal nojento, tem que morrer. Tem que morrer em nome de Jesus.
tem que morrer. Não é tempo mais para hipocrisia. Não é tempo para você andar em dois pensamentos. Não é tempo para você ficar em cima do muro. Ou você é crente ou você não é crente. Ou você serve a Deus ou não serve a Deus. Não fica brincando com o pecado. O pecado não é brincadeira. O pecado é coisa séria. Não fica brincando com a carne. A carne não é brincadeira. A carne é coisa séria. Não fica brincando com a natureza humana, com a natureza caída, com o velho homem. Não fica brincando. Não fica brincando, isso é coisa séria. Você está brincando com a sua salvação. Você está brincando com a graça daquele que morreu na cruz para te converter, para fazer de você uma nova pessoa, um cidadão do céu, uma cidadã do céu, um homem, uma mulher transformada para a glória de Deus, para dar testemunho da sua palavra e da sua ressurreição. Aleluia, glória a Deus. Toma posição, se converta de verdade, se apruma. Deixa Jesus matar esse Saulo, o maldito que está dentro de você, esse Saulo carnal, esse Saulo que só te conduz à mentira, só te conduz à vida de vaidade, uma vida mundana, uma vida sem compromisso, uma vida relaxada, uma vida sem fé, uma vida que sem estar se levando a sério aquilo que Deus fez por você na cruz do Calvário. Toma posição. Jesus quer matar esse Saulo. Jesus quer fazer com esse Saulo que está dentro de você caia por terra, para que ele possa ressuscitar um Paulo na sua vida. Aleluia. Enquanto Paulo não teve um encontro com o Senhor, ele era carnal, ele só era religioso. Ele podia ser um grande estudioso da fé, da palavra de Deus, mas era um religioso. Era zeloso sim, era estudioso sim, era discípulo de um grande mestre chamado Gamaliel sim, mas era religioso, vivia a vida achando que agradava a Deus, mas não agradava a Deus, porque religioso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é um homem, uma mulher andando na presença de Deus com um coração sincero, com um coração quebrantado, com um coração humilde na presença do Senhor, temendo Ele, a sua palavra e procurando andar na tua presença de forma digna e honrosa para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A palavra fala que quando Saulo teve esse encontro com Deus, enquanto ele era Saulo, ele estava prostrado. Enquanto ele era Saulo, ele estava caído, ele estava prostrado. Mas depois da experiência, antes da experiência ele era só mais um religioso. Antes da experiência ele era Saulo. Antes da experiência ele estava prostrado, ele estava caído. Mas depois da experiência, depois do encontro com o Senhor, depois de conhecer quem é Jesus, depois de entender que ele não pode lutar contra aquele que ele não pode vencer, o único meio para ele é submeter à vontade do Senhor, à graça do Senhor, à palavra do Senhor. A única forma para você e eu, meu querido, escapar deste mundo tenebroso e fazer com que esse Saulo do pecado morra na presença de Deus, a única forma de você viver neste mundo e suportar as agruras, perseguições do que ainda está por vir, a única forma é você ter um encontro com Deus, se sujeitando a Ele, a sua palavra, a sua vontade, a sua graça, para que Ele faça de você um vaso escolhido para a glória do seu nome. Ai, manchore marabarabassore calamancho, nerebia sorebia carabaia sore mandaia. Oh, aleluia!
Ramante orebaço, eu sinto a presença do meu Senhor aqui. Aleluia. Eu profetizo que nessa noite, essa palavra, aonde quer que ela vá, aonde quer que ela chega, eu profetizo que a mesma unção que está sobre a minha vida aqui nesta noite alcance você, aonde você está, e que esta palavra faz com que o sal que está dentro de você caia por terra e você levante um palco para a glória de Deus. Alabaxoi, Amandélia Bassori Camandai, Arabe Manso, Arai Temenderou que achou. Antes da experiência ele era salvo, mas depois da experiência ele se tornou um Paulo, aleluia, um vaso escolhido na mão do Senhor. E como vaso escolhido, agora Paulo, ele recebe o servo de Deus Ananias, que vai até sua casa, dá a ele a visão, e quando ele recobra a visão, a Bíblia fala que Paulo é cheio do Espírito Santo. Agora um homem cheio do Espírito Santo, transformado pelo poder do Senhor. Agora Paulo é um vaso escolhido, e aonde ele vai, a glória do Senhor, a presença do Senhor, a graça do Senhor vai com ele aonde ele vai. Aleluia. Ele vai testemunhando que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele vai testemunhando que Jesus é o mesmo Galileu, é o mesmo carpinteiro, é o mesmo homem de Nazaré, que se entregou na cruz do madeiro, que pagou o preço do pecado pela humanidade, mas que no terceiro dia ele ressuscitou, e agora como Deus, agora como Cristo ressurreto, ele não é mais um simples Galileu, ele é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, aquele que adivinha, aquele que era o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que como homem num duro, caído em uma maçã do pecado, e o transforma e faz dele de um cidadão de bem, enche-no pelo Espírito Santo e faz dele de um vaso escolhido, para agora ser testemunho da mesma experiência, da mesma glória, do mesmo poder, da mesma graça que ele teve. Paulo agora vai em toda a terra, em todos os lugares, levando, aleluia, um testemunho daquele ser glorioso, daquele ser que restaura, que perdoa, que limpa, que muda o caminho do homem, a todas as pessoas, a todas as nações, reis, povos e línguas, querendo que tenha a mesma experiência que ele teve, um encontro com aquele que tudo pode, um encontro com Deus invisível, imutável, glorioso, santo, aleluia. O homem não poderia ter idade maior que essa, o homem não poderia ter graça maior que essa. Você quer uma graça maior que essa, meu amigo? Você quer uma graça maior que essa? Ter uma experiência com o ser mais poderoso do universo, ter uma experiência com aquele que criou todas as coisas. Você quer uma graça, você quer graça melhor que essa? Você quer vida melhor que essa? Andar com aquele cuja terra, cujo mar, cujo inferno subirá da sua presença, porque ele é o restaurador de todas as coisas. Ele quer restaurar a sua vida, ele quer restaurar a minha vida, para que você seja um vaso escolhido na mão dele. Não seja religioso, seja um vaso escolhido da mão do Senhor, na sua casa, seja um vaso escolhido na sua escola, no seu trabalho, seja um vaso escolhido na rua, na faculdade, seja um vaso escolhido por onde quer que você passar. Mostra que você é diferente, existe um espírito diferente dentro de você. Seja um vaso escolhido. Seja um vaso escolhido, aquele que testemunha do Senhor, aquele que confessa ao Senhor, aquele que agrada ao Senhor, sem negá-lo, sem negá-lo. Seja um vaso escolhido. Vai, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido.
E eu lhe mostrarei o quanto terá que sofrer pelo meu nome. Além de você ser um vaso escolhido, que é a vontade de Deus, que é o que agrada a Ele, você precisa sofrer pelo nome do Senhor. Você ainda não sofreu pelo nome do Senhor. Essa geração ainda não sofreu pelo nome do Senhor. Você sabe por que a igreja brasileira é incomodada, é tranquila, está na sua zona de conforto? Porque ela ainda não sofreu pelo nome do Senhor. A igreja ainda não passou pela perseguição. A igreja brasileira ainda não foi perseguida, mas os dias estão se abreviando. Os dias estão se abreviando. A perseguição vem, a luta vem, o sofrimento vem. Aí os verdadeiros salvos se levantarão. Alabaçu e calabacélia. Somente os verdadeiros salvos, os verdadeiros escolhidos do Senhor, vai se resplandecer neste mundo de treva. Somente os verdadeiros salvos, os verdadeiros escolhidos do Senhor, vai se colocar de pé, vai confrontar este mundo e o seu sistema e o seu pecado, e não vai negar a fé do Senhor que se revelou a ele, do Senhor que o salvou. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu sinto a presença dele aqui. Aleluia, alabaçuia. Remetore anai braçou, no brinca sobre vai a manturina sobre a sou. Oh, raia sobre na cara surivai. Oh, aleluia. Alabaçore vasuriria sou. Nanda raia mantorena vai agora vassuria. Oh, lá vai a manture vassaia comandar a séria. Noreba soreba suribianaia manture. Oh, alabassuri comandar. Faz, Senhor, desta igreja, deste ministério. Faz, Senhor, dos teus servos, da sua serva aqui presente, os verdadeiros palmas na face da terra, os verdadeiros vasos escolhidos, que darão testemunho da sua palavra, que não se vergonharão do seu nome, que não se trocará por um prato de lentilha, que não venderá o teu evangelho, a tua honra, ao teu nome, Senhor, pelo sistema podre do mundo. Mas aonde ele for, aonde ela for, Senhor, se revele na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Mostra o quanto ele é precioso para ti. E que vale a pena sofrer pelo teu nome. Vale a pena ser um vaso escolhido nas tuas mãos. Oh, aleluia. Senhor, conte conosco. Esta obra não é minha, esta obra é sua. Este povo não é meu, este povo é seu. Aqui o Senhor tem toda a primazia. Aqui o Senhor tem toda a liberdade. Aqui o Senhor pode fazer como quer, do jeito que quer, da maneira que quer. O Senhor pode falar como quiser, Senhor. Porque a igreja é tua, a obra é tua. O altar é seu. Eu sou apenas um vaso de barro. Eu sou apenas, Senhor, um servo. Estou aqui, Senhor, dizendo, faz de mim um vaso escolhido. Faz de mim um vaso escolhido, Senhor. E me ajuda a ser digno de sofrer por ti. De ir até o fim, pelo amor de teu nome. É o que eu te peço nesta noite e te agradeço. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.